Boa noite, alunos. Boa noite a você que está nos assistindo. Hoje, boa noite, porque eu estou gravando aula à noite, então por isso está diferente. Eu sou o professor Júnior e você está no canal. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end of my life. Hoje, nossa aula de Excel, nossa aula 5. Vou falar então sobre fórmulas financeiras do Excel. Nós já estudamos matemática financeira na sala de aula, então tem as fórmulas financeiras e a gente trabalha usando calculadora na sala de aula. Agora com Excel, que fica muito mais fácil, pois ele nos ajuda bastante, dá para trabalhar então só com matemática financeira. Eu vou falar o básico da matemática financeira. É lógico que tem muita coisa para ser estudada. Quem optar por fazer cursos de administração e contabilidade vai ver uma matemática financeira muito mais aprofundada. Aqui então só o básico que eu vou falar. Vou passar então 4 exemplos das fórmulas que a gente pode usar usando o Excel. Primeiro exercício, primeiro exemplo. Aplicando R$20.000 numa caderneta de poupança, quanto será o montante acumulado após 3 anos a juros de 9,2% ao ano? Desenhei uma tabelinha aqui, porque são os nomes do que a gente vai usar. Uma coisa que vocês têm que entender. Toda aplicação, antigamente a gente falava, nas aulas de matemática financeira, eu falava capital. Tudo que a gente está aplicando, pegando emprestado ou fazendo investimento é capital. Aqui no Excel vai chamar valor presente, que é esse VP aqui, ó, valor presente. O valor presente, então, é o capital. O montante sempre é o que vai ser buscado, o montante é o que vai ser ganho ao longo de um período. No Excel, montante vai ser o valor futuro. Então vai ser VF, que está aqui. 3 anos é o período, então o período 3 anos. Período, então, no Excel é NPER, de período. E os juros, 9,2% ao ano. Detalhe que vocês têm que lembrar bastante, prestar bastante atenção. O período e a taxa de juro deve estar no mesmo tempo. Se eu estou falando em período em anos, a taxa de juro tem que ser em anos também. Se o período for meses, a taxa de juro tem que ser meses também. Precisa fazer isso, senão o Excel ele não vai entender. Então lembre-se e atentem para esse detalhe. O período tem que estar combinando com a taxa de juros. Eu fiz essa tabelinha então, porque é o que a gente vai usar, e aí a gente preenche. A taxa, então, eu vou colocar 9,2%. Desse jeito, assim que a gente escreve, tá? NPER, que é o períodos, 3. Não precisa escrever anos, só 3. Lembrar, então, sempre do enunciado. Anos do período e a taxa de juros. Tem que estar os dois certos. Pagamento. Essa parte de pagamento já é para uma matemática financeira mais aprofundada. Então, pagamento é quando tem prestação. Nos nossos exercícios, eu não vou trabalhar prestação. Então, pagamento é 0. Valor presente é o meu capital. Então, valor presente é o que eu estou aplicando. Preste atenção aqui para vocês não confundirem. Toda vez que eu estou aplicando, se eu estou aplicando R$20.000, eu tenho esse dinheiro. Mas se eu for lá no banco e deixar esse dinheiro lá, esse dinheiro está saindo da minha carteira, está saindo da minha conta. Então, entre aspas, eu estou deixando esse dinheiro, eu estou tirando, ele já não é mais meu agora. Então, esse valor presente, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que colocar um menos. Então, vai ficar menos 20.000. Esse tipo também tem a ver com pagamento. Aqui, então, eu não vamos usar isso. Então, vai ser sempre 0 para os nossos exercícios. E o valor futuro é o que eu quero saber, porque está perguntando qual será o montante acumulado, qual será o valor futuro, quanto que eu vou pegar lá na frente. Então, aqui a gente vai usar então a fórmula de valor futuro. Então, eu clico na célula, clica no igual, e eu escrevo VF. E aí o Excel já aparece VF
2 cliques, vai abrir então parênteses. Então, ó, a primeira coisa, taxa. Então eu vou lá clicar em taxa, que é 9,2%. Sempre separando por ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, NPER, clica no número de períodos, ponto e vírgula, pagamento, sempre vai ser 0 para os nossos exemplos, ponto e vírgula, valor presente, menos 20 mil, então eu clico na célula, e tipo, ponto e vírgula, e eu vou colocar 0 aqui, ó, porque é na parte de pagamento, então eu não vou usar. Preencheu tudo, dá um Enter, e aí eu já tenho minha resposta. Se eu aplicar 20 mil reais numa caderneta de poupança, no final de 3 anos eu vou resgatar, então esse valor vai vir para mim R$26,43 com 41 centavos. Então, detalhe que o valor presente que eu estou deixando de ter agora para pegar lá na frente, ele tem que estar negativo. E o valor futuro vai estar positivo, porque aí esse valor volta para mim. Certo? Então essa é a fórmula de valor futuro. Agora no meu exemplo 2. Se 6 mil reais capitalizou para 12 mil reais em 11 anos, qual foi a taxa de crescimento anual? Aqui está falando assim, ó, foi investido 6 mil reais, capitalizou, ou seja, ele virou um montante. Esses 6 mil, ele capitalizou, ele conseguiu, através de juros, ser transformado em 12 mil reais. E em 11 anos, então eu já tenho o período em anos. Qual é o crescimento anual, a taxa de crescimento anual? Então é só preencher, ó. Taxa é a minha pergunta, então não vou colocar nada. NPER, 11 anos, então é só colocar o 11. Pagamento, 0, porque não estamos falando de pagamento. Valor presente, é o que eu tenho. E aí, então, lembrar que o valor presente, se eu estou aplicando, eu não estou tendo ele. Né? Eu estou deixando de ter ele, eu estou colocando ele no banco. Então vai ficar menos 6 mil. Tipo, eu vou colocar 0. E valor futuro, agora eu tenho valor futuro, então eu vou colocar 12 mil sem sinal nenhum, que é positivo. Sempre, se um valor é negativo, o outro fica positivo. 12 mil reais. Preenchi minha tabela, agora eu venho aqui em taxa, clico, igual, escrevo taxa, 2 cliques, NPER primeiro, então número de períodos, clico no número de períodos, ponto e vírgula, pagamento é 0, ponto e vírgula. Valor presente, clica na célula do valor presente, ponto e vírgula, valor futuro, ponto e vírgula, tipo, e aí toda vez que a gente vem no tipo, ou está escrito 0, que é fim do período, ou 1, que é começo do período. Sempre 0, tá? E aí eu dou um Enter. Então, a taxa que eu encontrei para 6 mil reais se transformar em 12 mil reais em 11 anos é uma taxa anual de 6,5%. Então, a cada ano tem essa taxa de 6,5% durante esses 11 anos. Tinha 6 mil reais e aí transformou num montante de 12 mil reais. Então, a gente encontra a taxa desse jeito. Certo? Vamos lá, então, para o exemplo 3 agora. Exemplo 3. Se depositar 350 mil reais e ganhando 5% ao ano de juros, quanto tempo levará para tornar-se um milionário? Vamos preencher então nossa tabela. A taxa, 5%. A gente escreve 5 e símbolo de porcentagem. Períodos. É o que eu quero saber, porque está perguntando quanto tempo. Então, NPER, não vou preencher agora, ele vai entrar com a fórmula depois. Pagamento é 0. Valor presente. Está sendo depositado 350 mil. Se está sendo depositado, então eu não estou tendo esse 350 mil agora. Ele está saindo da minha carteira. Então vai ficar menos 350 mil. Tipo, a gente coloca 0. Valor futuro. Milionário. Milionário, então 1 milhão. Então vai ficar 1, 3, 1, 2, 3. 1 milhão de reais. Quantos anos eu preciso para ficar milionário se eu depositar 350 mil e desses 350 mil ter juro de 5% ao ano? Então vamos lá calcular isso. Então vai ficar igual, aí a gente escreve NPER, dá 2 cliques,
E aí eu venho agora preencher taxa. Então eu clico na célula da taxa, ponto e vírgula, pagamento. Pagamento, então eu clico na célula do pagamento. Valor presente, menos 350 mil. Valor futuro, R$1 milhão. E aqui eu não preciso nem pôr o tipo. Posso fechar o parênteses e dar um Enter. Ou seja, aqui o Excel ele calcula tudo, então, né, todos os números. Aqui então vai ficar, se eu voltar aqui, vou colocar só 2 casas decimais. 21,52 anos, ou seja, 21 anos, quase 21 anos e meio. Então, em 21 anos e meio, se eu depositar 350 mil e esse dinheiro ficar lá no banco com uma taxa de 5% ao ano, vai demorar, então, para mim ficar milionário, quase 22 anos. Exemplo 4 agora. Se eu tenho R$ 275.638,73 em minha conta e se ganhei 2,5% de juros ao mês durante 24 meses, qual foi o depósito inicial? Então agora eu quero saber qual foi o dinheiro que eu apliquei. Então se eu tenho 275 mil, então esse é o valor futuro. Então vou colocar aqui, ó, valor futuro, 275.638,73. A taxa, 2,5%. E o número de períodos agora, 24 meses. Lembrem-se, ó, juros está ao mês e o período 24 meses. Então tá certo aqui. Pagamento é 0. VP, que é o que eu vou fazer, né? Que eu vou calcular o valor presente. Tipo, a gente coloca o número 0. Então, valor presente. Fórmula, VP. 2 cliques no VP. Taxa, 2,5. Ponto e vírgula. Número de períodos. Ponto e vírgula, pagamento. Ponto e vírgula, valor futuro. Pode fechar o parênteses e dar um Enter. Foi depositado, e aí, ó, tudo bem que saiu com sinal negativo, porque quando eu iniciei a minha aplicação, saiu esse dinheiro da minha carteira, da minha conta. Então, foi aplicado, então, R$ 152.393,86. Pessoal, para vocês que querem saber mais sobre Excel, eu recomendo esse canal aqui, ó, #treinamentos. Às vezes vocês já até sabem, mas não custa falar, então toda vez que você estiver querendo alguma coisa de Excel, procurem esse canal, #treinamento. Tem muita coisa boa de Excel aqui, muita coisa que pode ajudar vocês. É isso aí então, valeu!